Que é uma vitória, ficou bom, ficou lindo, né? Que bom que a Ana acha que ficou lindo, que ficou maravilhoso. A gente também acha. O livro está pronto, está aqui. E sabe o que aconteceu? Há coisa de um mês, mais ou menos, quando o livro entrou em gráfica, que dá aquele frio na barriga, eu estava comentando sobre o livro num grupo de ceramistas. E quando eu falei que a gente tinha colocado em gráfica um livro sobre o Eudócio, que eu estava ansiosa para ver o livro pronto, houve uma cara de paisagem geral no grupo. Para minha surpresa, eu descobri que naquele grupo ninguém conhecia o Eudócio. Isso foi muito bom, porque me deu mais importância ao fato desse livro existir. Porque quem não conheceu tem que vir a conhecer. Então ganhou mais uma função. Aqueles que conheceram podem se aproximar. E os que não conheceram devem vir a conhecer. Bom, diante disso, a gente também achou que era importante dar uma conversinha com Lourdes Vasconcelos e Ana Veloso, que foram as duas que idealizaram esse livro. Lourdes foi amigona dele, e Ana também. Fomos para Sobrado 7. Depois que a gente conversou com Lourdes, Ana, conversamos também com o autor, que é Bruno Albertin, e com o fotógrafo, que é Eudes. Vamos escutar essa conversa para você ver a maravilha que vai ser você se aproximar desse livro. O Eudócio, com a morte dele, ele fechou um ciclo que estava aberto, não é? A história de Caruaru, com a arte popular, começou com o tripé. Mestre Eudócio, Zé Caboclo e Vitalino. Eles três começaram e daí saiu muita gente acompanhando e copiando o trabalho deles. E com ele fecha aquele ciclo inicial de Caruaru. E agora tem um círculo enorme de muita gente que acompanha o trabalho deles e que são discípulos deles, entendeu? Lógico que Vitalino teve uma sorte um pouco maior de ter sido mais... O precursor, né? O que saiu na frente. O que saiu na frente, que o Abelardo ficou muito encantado com o trabalho dele, mas os três trabalhavam juntos e os carimbos eram comunitários. O carimbo de Zé Caboclo, de Manuel Eudócio e de Vitalino, qualquer um carimbava qualquer coisa. Eu conheci Mestre Eudócio há muitos anos, há mais de 30, antes de ter loja, porque já era colecionador e eu vivia fuçando essas coisas lá por Caruaru. Me aproximei dele mesmo, seguramente há 30 anos. A loja tem 31 anos, mais ou menos há 30 anos eu me aproximei dele, que foi um presente, uma dádiva, porque ele era uma pessoa muito especial. Mestre Eudócio era uma pessoa assim que não era do tempo dele. Era uma pessoa rude, né? No seu grau de instrução, na sua simplicidade familiar, tudo, mas era um sábio, sabe? Tudo que ele via, ele retratava, uma fidelidade incrível, né? Aí eu fui ficando muito curiosa com tudo aquilo que ele fazia. Enfim, Mestre Eudócio era uma pessoa que não merecia só esse tributo, merecia muito mais. O olhar dele, a maneira como ele via as coisas é diferente de qualquer outro que tem lá dentro. Ele via diferente. Uma outra riqueza do trabalho dele, eu acho que é a estamparia, né? Que, embora tão simples, ela passa a ser tão moderna, né? Quando ela junta com as formas, aí se você vê a maneira como ele estampa as peças das Joanas, né? Que foi até muito bem usado dentro do livro, que eu achei lindo. Usar essa coisa... Essa parte do livro aqui, eu acho uma coisa fantástica. Porque, na verdade, quando ele começou, não existia a figura policromada. Era tudo crua. Exatamente. Né? Antes era ele crua. foi quem começou praticamente a pintar as peças. Zé Caboclo foi seguido dele, não é? E foi quando começou a aparecer a cor nas peças. Então, isso aqui era a chita da época. E aí ele conservou essa estamparia sempre muito mimosa. No conceito dele era chita. Nos conceitos novos já não sabe que estão fazendo chita. Estão estampando porque alguém estampou. Eu cheguei um dia e ele estava fazendo uma peça
que eu comprei essa peça, ele ainda moldando, que era um enterro que todo mundo ia bêbado em cima da carroça do caminhão. E ele fez essa peça, era uma coisa maravilhosa. Todo mundo bêbado, acho que até o defunto estava bêbado. Então ele disse assim, eu estava aqui, dona Lourdes, e passou esse negócio aqui na minha vista, e eu não pude deixar de fazer, porque foi uma coisa que eu nunca tinha visto um negócio desse. Tudo que fosse de curiosidade, tudo que os artesãos, os outros, se prendia muito aquele cotidiano, o cotidiano do cotidiano, ele fugia disso, ele fazia as coisas que apareciam de surpresa na vida dele. Era um homem extraordinário e um sábio, porque ele se achava muito simples. Eu acho que os últimos 10 anos de vida de Bécio Eudócio foi que ele tomou consciência de que artista ele era. Com o passar do tempo e com a divulgação de celular, de internet e de tudo, os colecionadores iam direto para ele já há 10 anos passados. Era muito interessante eu chegar lá e eu mesmo dava o endereço dele, porque eu achava que o colecionador tinha o direito de conhecer o artesão, o artista popular, na verdade, né? Ele começou então a perceber que aquele público que apreciava as peças dele era um público realmente diferenciado. Era o pessoal que ele dizia que são os doutores que chegam aqui, para atender, né? Ele queria dizer que o doutor que era pessoa letrada, pessoas que sabiam o que era bom. Então foi aí que ele foi tomando consciência de que ele realmente era um artista muito bom. Eu acho que a gente tem muito a agradecer a Bruno. Acho que até pelo próprio texto dele, que ficou tão agradável e tão bem descrito. Descreveu bem o que seria, porque ele tem sensibilidade, ele gosta da arte popular. Então, acho que o livro em todo está 10. Eu lembro muito da figura dele, assim, com muita ternura, porque era uma pessoa muito calma. Eu chegava na casa dele ali no Alto do Moro, ele estava sempre muito calmo, atrás daqueles óculos grossos, assim, aquelas lentes grossas, e sempre trabalhando. Ele atendia todo mundo, conversava com a gente, assim, parecia um monge, assim. A presença dele, né, a voz dele emanava uma calma absurda, e sempre manipulando ali a cerâmica, o barro, fazendo um detalhe, ou mesmo... Uma vez ele me deu até um negócio que ele fez na hora, assim. E eu gosto de falar que Eudócio, na verdade, ele é mais que um artista. Eu acho que eu coloquei essa figura de linguagem no texto. Ele é um criador de arquétipos, quer dizer... Primeiramente, ele era um cronista, foi um cronista muito atento, assim, do universo ao redor, né? Tanto da cultura popular mais tradicional, e com promessa de ser mais duradoura, assim, mais eterna, como das mudanças também, né? Ele, em alguns momentos, conseguiu registrar as figuras recentes que ele fez, né? Ele fez até para um casal conhecido da cidade, por exemplo, um casal que ele não costumava fazer, não fazia parte da poética, da prosódia dele, mas ele fez um casal com 2 noivos, por encomenda, de 2 homens que se casaram aqui, homoafetivo. Quer dizer, você vê como ele foi contemporâneo com algumas questões também, né? Muito, né? Porque era um homem de cultura, como eu estava dizendo, rude, né? E evoluiu para isso. Quando muita gente que sabe onde tinha cabeça, ainda não tinha entendido a questão do homossexualismo, né? Pois é. E ele fez escondido, inclusive, dos filhos, né? Em algum momento, no começo da carreira dele, ele observava as manifestações da cultura popular no próprio Alto do Moura, onde ele viveu a vida praticamente toda, né? E ele foi o primeiro a confeccionar no barro as figuras do cavalo marinho, né? As 28 figuras. Do Bumba Meu Boi, do Bumba Meu Boi. Porque ele era um brincante. Sim. E essas peças, você imagina, tiveram uma força tão grande, tão grande, tão grande, que elas passaram a ser copiadas por todos os artesãos do Nordeste. Né? Antes de plágio, eu acho que isso, na verdade, é um grande elogio assim, de todos os artesãos do Nordeste, porque as peças tiveram essa força de romper a autoralidade exclusiva do mestre Eudócio e se transformarem, a partir daquele momento, em sinônimo da cerâmica popular nordestina, dali para frente, irreversivelmente. Claro que a peça, a gente tem uma dela aqui, feita por Eudócio, tem a marca dele, que é única, tem a estética dele, tem o traço dele, tem a forma com que ele lida com o barro, então ela tem autoralidade, mas ao mesmo tempo são peças de uma generosidade tão grande que se prestaram para o autor, continuar sendo autor das peças até o final de sua vida, né, com assinatura, e tomaram conta do mundo lá fora a ponto de renovarem e estimularem gerações sucessivas de ceramistas populares na região. E foi o mestre mesmo da expressão da palavra, né? Perfeitamente. Porque ele doou
todo aquele conhecimento dele, ele doou a gerações. Depois dele ter 2 ou 3 gerações já trabalhando, e trabalhando bem. Ele forjou Em mesmo, ele cima criou. dele. Criou Foi o gerações. verdadeiro mestre, né? E são peças que até hoje estão associadas a uma ideia muito cara, muito precisa, assim, do que seria essa nordestinidade, né? E Eudócio, embora não tivesse nenhuma pretensão ideológica, nenhuma pretensão de construir um discurso identitário, ele acabou fornecendo elementos muito importantes para a própria definição do que seria o ser nordestino, né, social e historicamente falando, ao longo do século XX. Foi 10. Fico contente, obrigado. Esse livro, na verdade, é de um time, né? Tem um time time, enorme. É o que eu disse, o time desse livro é um time muito bom, não é? É um escrete de ouro, né, como se dizia Foi, antigamente. é. E, enfim, em memória, né, para que se mantenha o legado e a memória desse homem importantíssimo para a arte popular e para a própria cultura, no sentido mais amplo, mais lato mesmo, do Nordeste do Brasil. A gente recebe as orientações, inclusive de você, na verdade o briefing, né, do que é o trabalho, né, e em cima disso a gente fica livre para criar. Então a escolha de ângulos, a escolha de iluminação, isso aí fica muito a nosso critério. E aqui a gente consegue acompanhar, inclusive, o processo de criação do autor, né, das fases, né, dos processos que ele foi passando ao longo da vida, as influências que ele recebeu, né, isso aqui certamente tem coisas desde a infância dele, né, desde a memória dele. E o que eu acho incrível, que foi você que me chamou a atenção, foi para algumas peças a dificuldade técnica de solução em barro. Imaginar a cena que ele quer registrar ali no barro e depois conseguir tecnicamente fazer com que aquilo realmente funcione, para que você não tenha nenhum problema com a peça final, o acabamento e tudo mais. Esse diálogo aqui do Lampião e da Maria Bonita, veja a riqueza de detalhes aqui desse trabalho dele. Né? Então, o mandacaru florido aqui. O mandacaru, o chinelo, né, que eles usavam, as madeiras, a lenha, o fogo. Esse lampião aqui repousando, né, na rede. Essa aqui é uma peça que eu, em relação ao grau de dificuldade, eu fico imaginando ele fazer todo esse trabalho aqui, porque essa peça mesmo está suspensa, né? Então, e é em barro. E em barro, né? Então essa peça aqui, quando eu a vi, realmente assim, me causou bastante impacto, porque a cena é toda suspensa. Sou pilotis. Né? Exatamente. E o peso que está aqui na parte de cima em relação a de baixo, ele conseguir distribuir isso daí. Então, assim, um espetáculo, realmente um trabalho. E sem contar a riqueza de detalhes, cada instrumento ali representado, a expressão facial dos músicos. Então, tudo isso está presente. É um conjunto, uma peça dessa aqui, eu imagino o trabalho que deve ter dado, mas ao mesmo tempo a satisfação ao vê-la produzida, como não deve ter sido. Quando você faz uma foto dessa, eu te conheço, aos píncaros da técnica para trazer o que há de melhor. Você, inclusive, me deixa muita vontade porque você faz de frente, de lado, de cima. E aí, na hora que a gente vai fazer o projeto, que a gente vai diagramar, você nos dá várias opções. Agora, depois isso vai ser impresso. Não adianta você fazer toda a sua maravilha e ela não ter um bom tratamento de imagem e depois a impressão. Você viu os vídeos que a gente estava te mandando desse livro sendo impresso? Sim, claro. O cuidado que o próprio dono da gráfica... Claro, a gente foi acompanhar a impressão de todas as lâminas, mas o dono da gráfica estava do lado, em cada lâmina e no acabamento, né? Fico muito feliz assim que o próprio dono tenha acompanhado, tenha tido esse cuidado, esse carinho com o resultado final, porque eram muitos profissionais qualificados, envolvidos nesse projeto, e isso vem só aumentar o bom resultado não é, né? por acaso, vamos combinar. É não é por acaso. Muito amor envolvido. A gente, lá na Dois Abade, fez o livro, o livro de Eudócio, e aí a gente estava colhendo esses depoimentos de todo mundo que está participando do livro, para mostrar que não é por acaso que as coisas são feitas, as soluções das coisas, e acabamos aqui no Sobrado 7, onde tem esse acervo maravilhoso de peças de Eudócio e Lurdinha, que foi, além de galerista dele, amiga pessoal dele por mais de 3 décadas,
E quem está fazendo essa homenagem para ele, que é esse livro. Eu quero dizer que no esforço da gente fazer esse livro e formar a equipe, eu queria aqui lembrar uma pessoa que a gente tem muito que agradecer por esse livro ter saído, que foi Carlos Treve, que me deu você de presente. É um amigo querido, né? Porque se Carlos Treve não tivesse me dado você, eu ainda estava aí batendo cabeça para fazer esse livro. Mas, gente, o que vocês não sabem, e que é muito importante que seja dito, que é o seguinte, Lourdinha queria fazer esse livro, fazer um livro não é uma coisa barata, todo mundo sabe disso. Nós acabamos conseguindo uma pessoa que formatou todo o projeto, botou na lei de incentivo. Os profissionais todos trabalharam, assim, muito amor à causa no livro. E, na verdade, só se conseguiu captar 1/3 do que era o valor do livro. O livro está pronto, o livro está saindo, mas ele é só 1/3 de lei de incentivo. Daí, gente, que é super importante que vocês não só conheçam a obra de Eudócio, o legado da obra, a documentação disso, mas adquiram o livro, porque este livro não é 100% lei de incentivo. Ele é fruto do desejo dessa documentação e da ousadia desta moça aqui ao meu lado. Aí corta por aí. O lançamento é no dia 5 de dezembro, lá na Sobrado 7 do Shopping Rio Mar, às 19 horas. Todo mundo está convidado. Vai ser um prazer enorme tê-los lá. A família de Eudócio vai também? Vai estar toda presente. Então. Vai estar toda presente. E você também, né?